A paz do Senhor, igreja. Graças a Jesus estamos vivos e, além de vivos, operante. Graças a Deus. Porque o adorador, ele sabe e entende que a vida é para esse propósito. Então, ele usa a sua vida para operar milagres. E é assim que nós estamos indo, de milagres em milagres. As coisas nunca foram fáceis, às vezes elas se tornam um pouquinho mais estreitas, mas, amados, graças a Jesus nós estamos aqui, e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. A gente de quarta-feira sempre vem para sentar e aprender, mas às vezes somos surpreendidos, e hoje estamos aí na surpresa de Deus. Vamos lá? Salmos 32. Eu quero ler 2 versos no Salmos 32 e vamos meditarmos um pouquinho a respeito da nossa natureza. A nossa natureza é composta do quê, meus amados? A nossa natureza. O que é a nossa natureza? Ela é composta de... Teve uma resposta certa aqui. Rose, a nossa natureza. A nossa natureza é composta de pecado. Ah, isso. É que estava, né? Então vamos lá. Esse Salmos 32, domingo, foi o pastor Caiado pregou domingo, né? Ele pregou nos Salmos. Mas antes de você, tinha alguém lido o Salmo também. A leitura oficial foi de Salmo. Teve um dos pastores que foi, não me lembro qual pastor foi. E eu vasculhando o Salmo aqui, eles lendo, e puxa, de repente, achei o Salmo 32. Era um Salmo que eu já estudei, e enquanto eu estava fazendo teologia, um dos pastores, que era psicólogo, e ele também atende no mundo secular, e ele falou que o tratamento que ele dá para os pacientes era salmos. E ele usava muito o Salmo 32. E eu tinha estudado um pouco esse salmo. E não obstante, isso já estou falando de mais ou menos aí uns 6 anos atrás. Mas hoje a gente conversa, nos relacionamos com alguns psicólogos profissionais. E eles falam, eles sempre usam o salmo como antídoto para ajudar as pessoas. E Salmo 32, vamos ler o versos 3 e o verso 9. Olha o que fala o 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendido, cuja boca precisa de cabresto, e para que não se atirem a... Que leitura meio esquisita, estranha, hein? Suave. Estou falando da nossa natureza, irmãos. Alguém se identifica com essa situação aí ou não? Olha que interessante, meus amados. A nossa natureza, se você deixar ela aí, ela vai mesmo. Se você deixar fluir a sua natureza, ela vai embora. Mas graças a Jesus, que tem cabresto, né? Graças a Jesus que tem cabresto. Só que, para alguns, os brutos, tá? Os brutos, os nervosos, sabe, aqueles... Eu até me incluo. A gente tira, né? A gente é teimoso, ainda mais quando você sabe tirar cabresto.
A gente tem essa natureza, e a nossa natureza tem uma expertise tremenda, e por que não dizer, ela tem uma influência tremenda, porque a natureza, não estou falando do mundo sobrenatural, só estou na nossa natureza, ela é natural, para praticar pecado, ela é uma fábrica, ela é uma produção de pecado, mas graças a Deus, que nós temos Jesus para mudar a nossa natureza. Gálatas 2:20, olha o que Paulo faz com a sua natureza. Por favor, abra aí Gálatas 2:20. Olha o que Paulo faz com a sua natureza. A nossa natureza ela é complexa, a nossa natureza é individual, ou por que não, a nossa natureza ela é uma digital, mas quando ela faz social e parte de um clã, ela é perigosíssima. Você pode até atingir um valente, você pode até dominar um cavalo, você pode até dominar um jumento, mas quando estiver em bando, aí é terrível. Aí é terrível. Gálatas 2:20, o que Paulo, o que está dizendo em Gálatas 2:20? Quem abriu aí quiser ler, pode ler, por favor. Uma voz aí, potente, pode ler. O que Paulo fala? Glória a Deus. Paulo expressa, não sou eu mais, não é mais a minha natureza, mas é Cristo que vive em, e a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho. Salmos 32, e o verso 3 fala, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo a nossa natureza nos leva ao sofrimento todo o dia. A nossa natureza, eu não quero usar o pecado aqui, mas a nossa natureza leva-nos ao sofrimento todos os. Pastor, o que é a nossa natureza? O seu fenótipo, o meu fenótipo, o meu jeitão. Eu sofro por ser esse extrovertido, brincalhão, eu sofro. A começar, eu já disse isso, eu já confessei esse pecado. Até então, você quer saber o que é conviver com uma pessoa extrovertida, brincalhona? Conversa com a minha esposa, conversa com meu filho. Quantos beliscão, e até hoje eu tomo do pastor Haroldo. Ô moleque, vai crescer quando? Eu estou com 50, e ele fala isso. Até quantas brincadeiras? É uma natureza. E é todo o. Eu tento ser sério algum dia, mas é minha natureza. Eu estou falando de mim. Eu não vou falar de outrem, é de mim. Mas só que Paulo, ele expressa, confessa, e já logo se coloca dentro do comportamento do sacrifício, dizendo, não sou eu mais, mas Cristo vive em, e a vida que eu, olha que interessante, ó, não é só Cristo em você, não é só você verbalizar, eu sou crente, eu sou de Cristo, não é só você colocar na testa aqui um peixe, ou um crucifixo, um símbolo de peixe, um símbolo de uma pomba, não é só você colocar lá Jesus Cristo, é Jesus Christ, colocar Mocheia, não é só isso. Ele fala, não é porque só Cristo vive em mim, mas a vida que eu vivo aonde é que ele vive essa vida? Na natureza, na carne. Mas a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho porque é a nossa carne que peca.
É a nossa carne que nos judia todo dia. É a nossa carne que nos leva a viver um dia de bramido. E ele fala na parte A do versículo 3 de Salmos 32, enquanto eu me enquanto nós nos calarmos, a nossa natureza nos domina. Escreve isso. Enquanto você se calar, a natureza te dou. E o que é um homem natural se calar? Como que é um homem, qual que é a prática, qual que é o comportamento e uma atitude de um ser humano calado? No seu dia de bramido, no seu dia de angústia, no seu dia de consequências, no seu dia que é tirado do jardim do Éden, é colocado para fora, e ainda não é só perder o paraíso, ainda é consequência. Era só pegar e comer, agora é produção, suor, é bramido todo dia. Já foi falado aqui hoje, e hoje não é só o ganha-pão, hoje é você lidar em meio à violência. Quem é que anda tranquilo num carro hoje, com um motoqueiro garupeiro encostando em você? Qual é a irmã, o irmão, um ser natural, andando junto aos transeuntes aí da vida? Você olha para o fenótipo, aí você já vê a natureza, aí você já pega tudo, já esconde. O bramido é diário. Aí você pode até estar julgando errado aquela pessoa, pode ser uma pessoa que é para te ajudar, mas ou o mundo que jaz no maligno, como é que nos leva a um julgamento natural da nossa existência, das coisas. A gente não precisa nem se relacionar para julgar, você só julga no olhar já. Você olha, já julga. Você nem tem campo de análise de um exame, de um diagnóstico, de um detalhe. Você quer conhecer alguém? Conviva com essa pessoa. Mas hoje nós não convivemos para julgar, basta olhar. E já há dentro de nós bússola, termômetro, já há dentro de nós um aparelhinho natural de julgamento. E isso é todo dia. E olha o que ele fala: enquanto eu me calei. O que é essa expressão, enquanto eu me calei, no original? É eu não com fé? É eu não com fé? A natureza tem que confessar. Quando o salmista expressa que eu me calei, ele quer dizer, eu não com fé. Quando nós usamos o nosso dia para não confessar, você é um depósito de doenças, aí eu vou falar a palavrinha que eu sempre falei, de doenças psicossomáticas. Você sabe o que é doenças psicossomáticas? Deixa eu trazer agora para mais um cunho religioso. Doenças psicossomáticas é pecado não com fé, e depois quando nós nos calamos no nosso dia a dia, por causa da nossa própria natureza, olha o que acontece no restante do versículo 3. Envelheceram os meus, oh meus irmãos, qual que é a importância dos ossos para o nosso corpo? Hein, Paulinho? Qual que é a importância dos ossos para o nosso corpo?
Qual que é a importância? Me ajuda a pregar. Bom, Paulinho vai pensar. Alguém sabe me dizer qual que é a importância dos ossos para o nosso corpo? Sustentação, equilíbrio. Vocês estão vendo que eu estou segurando aqui? É meus ossos. Eu posso até dar uns passinhos. Paulinho pode ir na bateca. Pai, eu pego a minha estrutura óssea até dou. É o que dá equilíbrio. Eu pego um saco de cimento. Não, hoje não. É porque eu tenho um pino na coluna. Mas eu já peguei. É através da nossa... Muito tempo não. Tem um tempinho. Que agora tem pino na coluna. Na L4, L5. Mas eu pegava. Olha o que é. Olha o que a minha estrutura óssea saudável fazia. E quantas coisas já foram construídas em cima de estrutura óssea de um ser humano. Porém, essa estrutura óssea, quando você se cala no seu dia, ou seja, não confessa no seu dia, ela fura. Ossos furados. Isso é muito sério. Doenças psicossomáticas, furando as nossas estruturas. Crente que não aguenta mais cair, está todo dia caindo, porque os ossos não têm mais estrutura. Crente que cai todo dia, por quê? Porque ele se cala todo dia. É por isso que muitos não conseguem mais sentir Deus, porque não tem nem ossos para ter estrutura para sentir Deus. Você sabe que Apocalipse está dizendo? Porque guardaste a minha palavra, mesmo com pouca força, eu te guardarei naquele grande dia. Crente, aí daria para levar para reumatismo, daria para levar para tantas coisas, que tem crente desse jeito na parte espiritual. Por isso que eu falei que é de doenças psicossomáticas, doenças na alma, alma doente, alma furadas, almas vazadas. Mas você sabe o que me alegra? E você sabe o que me traz alegria? É que no versículo 9, eu posso até ser um cavalo, eu posso ser até um jumento, com cabresto e freio. Estou falando de mim, de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Controle, para quê? Para não machucar outras pessoas. E ele mesmo. Pessoas que no seu dia a dia ela não tem capacidade de confessar o pecado, ou seja, de ficar andando calado. Crente, eu quero que você grave isso na placa do seu coração, que na minha eu já não gravei não, eu tatuei. O coração pode tatuar, tá? O coração pode tatuar. Não tatue essa pele linda que Deus te deu não, tá? Mas o seu coração, crave essa tatuagem no seu, de formão. Pega aqueles formão mais bonito, o de ver, aquele, sabe, meia lua, e faz um detalhe, um entalhamento bonito e lindo no seu coração. Entalha isso no seu coração. Todos os dias temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Se você quer ter um dia alegre, se você quer ter um dia na presença do Senhor, um dia de surpresas agradáveis diante de Deus, confessa os seus pecados todos os dias. Não use mais a sua oração madrugada, a sua oração matutina, a sua oração em qualquer período do seu dia, só para pedir, se queixar, murmurar. Não.
use a sua oração para confessar, primeiro, os pecados. Porque nós pecamos no julgar, nós pecamos nos nossos desejos, nós pecamos até em comprar coisas desnecessárias, nós pecamos com o nosso dinheiro tão suado que Deus nos dá, e nós vamos para o consumo psicológico, achando que num consumo desvairado, aquilo tira as nossas doenças psicossomáticas, porque esse é um tratamento que há dentro da psicologia. Pessoas que querem tirar todo aquele estresse no excesso de comprar coisas que não precisam, isso é pecado. Gastar o dinheiro naquilo que não é pão, que não sustenta. Vivem uma vida para mostrar para os outros que pode, é pecado. Ficaram uma vida de falsa humildade, fica expressando eu sou humilde, mas quando vai na prática, é uma arrogância. E aí, eu quero usar, e é eu que estou colocando, e vocês podem julgar a mensagem que eu estou pregando, nessa questão, que quando não é você mais que vive, mas é Cristo que vive em mim e em você, sabe o que nós temos? Nós temos o céu ao nosso favor, nós temos a cura do Senhor para nossas doenças, nós temos o tratamento do céu para as nossas doenças, porque se não, abra aí por favor, Romanos 12 e 1, Romanos 12 e 1, porque o próprio texto fala que nós pecamos, nós deixamos de falar com o nosso entendimento. O salmista mesmo fala isso, esclarece isso. Quem já achou, tiver no gatilho, pode ler. Rogo-vos, pois, irmão, para transformais pelo entendimento, que é a palavra, o que fala aqui? Que não tem entendimento, no versículo de número 9 do Salmos 32, nem como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento. Quando Jesus está em nós, habita em nós, nós temos entendimento para transformar a nossa vida, o nosso ser, a nossa alma e o nosso espírito, pelo poder da palavra E não tem natureza que Deus não transforma, não tem homem e mulher que Deus não transforma. O poder dele é grande o suficiente para curar a sua, a minha e a nossa natureza. O poder de Deus é o suficiente para curar e transformar, através do entendimento da palavra, a nossa natureza. Porque se não fosse assim, você sabe até onde nós pecamos? Esses dias eu conversei com um irmão, ele falou assim: pastor, eu faço tudo certinho, isso, pastor, eu não tenho pecado. Eu falei: o quê? Eu falei: rapaz, tem um texto bíblico que pega em você e dá de chicote. Mas pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo. Sabe, ele colocou essas coisinhas que o mundo faz. Vamos para 1 João? Porque alguém, para se justificar, para ele ficar calado durante o dia e não confessar os seus pecados, ele tem já uns cacuetes, sabe? Ele já tem uns verbetes culturais para se justificar diante do Senhor. Ele já tem. E olha o que fala lá em 1 João, capítulo 1. Olha o que fala, a partir do versículo 8. Olha como é que é a nossa natureza.
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós. Então, se você fala que você não tem pecado, você é um enganador. A começar por você. Você engana a você mesmo. Aí eu chego para o David e falo: David, eu não tenho pecado. Eu sou um camarada legal. Eu sou um camarada legal, bacana. Eu sou legalzinho, cara. E eu não tenho pecado. Eu estou pecando porque eu estou enganando a mim mesmo. E eu estou querendo ainda na conta enganar o meu amigo. Enganando o meu amigo. Eu nego a mim e o próximo. Eu nego a mim. Eu estou negando a mim. Eu nego o próximo e vou negar quem? A Deus? Não tem como. Porque no tripé do relacionamento, amai a Deus acima de todas as, e ao próximo como a ti. Não tem como enganar. Olha o que fala: se não há verdade em nós, né, enganamos a nós mesmos, e não há, aliás, além de tudo, não há verdade em nós. Ou seja, você está totalmente fora da salvação nessa situação. E olha o que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha que coisa linda. E se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em... Aí o 2:1, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, E se o pecado for grave, tem advogado, irmão. Comissão, hein? Se o pecado for grave, tem advogado. Se é complicado o seu pecado, tem um advogado. E quem é esse advogado? É o que Paulo falou: não é mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Quem é que vive em você? O justo. Então, primeiro análise, não precisa você correr. Não precisa você correr para uma secretaria do advogado. Não, o justo já está dentro de você, que é Cristo Jesus. E no mesmo dia em que você está calado, que não está confessando, o próprio Espírito Santo advogado, ele já entra com a conscientização dizendo: filho, pede perdão. Você sabe por quê? O que está escrito lá em... É 1 Coríntios 11, aquele texto que examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um autoexame, porque ele, 1 Coríntios 11, 28, ele não está falando assim, ele não está mandando eu examinar a irmã Denise, ele não está mandando eu examinar o Jonathan, ele não está mandando eu examinar o irmão Amadeu. Eu não tenho essa capacidade de ficar, a começar por mim. Examine você, porque a doença está em você, o problema está em você. Examine-se, pois, o homem a si, se não coma desse pão e beba desse. Olha que coisa linda. Se examinou, o advogado coloca de prontidão, o justo está de prontidão. Se ele está de prontidão, você vai e ativa o campo da humildade. Senhor, eu me prostro diante de ti, pelas muitas misericórdias do Senhor, me perdoa, me ajuda, me levanta, porque eu quero diante da tua presença servir até que o Senhor venha. E a minha e a sua missão não é para a gente servir logo ali, que nem a expressão mineira. Eu e você não é crente para nós ir logo ali, não. O crente salvo em Jesus Cristo, aquele que usa a sua vida para preparar para aquela grande viagem, é o que está acontecendo comigo e com você. Voltando para o Salmos 32, olha como que fala:
O 11, o último: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente, todo vós que sois retos de coração. Cante, você que usa a sua vida diariamente para pedir perdão pelos pecados, confessar, ser uma pessoa humilde, uma pessoa na presença do Senhor, buscando se aperfeiçoar, melhorar. Você não é dominado pela sua natureza, pelo contrário, ela tombou nos pés de Jesus Cristo, e Jesus te fez um novo homem, porque as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Mas não é novo do seu jeito, não é novo do meu jeito, é novo do jeito que Ele quer. Eu não sou novo, eu renasci no Senhor. Eu não sou novo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai. E quem luta para fazer a vontade do Pai, ele usa o seu dia a dia, não para ficar murmurando, não para ficar com bramidos, não para ficar com queixas, não para ficar com justificativa. Ele já usa logo na primeira hora do dia: Senhor, eu te agradeço pelo dia, perdoa-me pelos meus pecados, e me ajuda nesse dia. E o Senhor vai na frente, quebrando os grilhões, colocando por terra o inimigo, e vai te ajudando, vai te curando, vai te levantando, vai te guiando, vai te orientando, até o ponto em que você se sente tão forte, que o gigante pode até aparecer, porque você vai ter uma pequena funda, uma pequena pedra, porque você sabe durante o dia confessar e não se calar. E você tem o norte, e você tem a direção para matar o gigante. Porque quem usa o seu dia para confessar, para conversar e para fazer a vontade de Deus, ele tem um norte para derrubar qualquer circunstância, para matar raposinha, para derrubar gigante, destroçar urso, abrir a boca do leão. Ele tem força, porque Daniel fala no último versículo do livro de Daniel: tu porém, não vai logo ali não, tu porém, não vai só até comprar sua casinha não, não é o seu projeto não, tu porém, não vai só até comprar aquele carro não, tu porém, não vai só até se formar na faculdade, o teu sonho, tu porém, não vai só até a Europa, para aquele lugar tão gostoso, não, tu porém vai até aonde é que está o fim para o crente? João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim o bruto teria dito, vou preparar-vos e Jesus está preparando o lugar para quem não se cala, é para quem se confessa. Deus abençoe.